Gente, perdoa a minha voz alterada, eu estou bastante abalado. Na tela, estou dividindo com você uma decisão judicial. Olha só o que a Record teve coragem de dizer para o juiz. Lembre-se uma vez mais que a novela é composta de 173 capítulos, O Rico e Lázaro, com cerca de 60 minutos cada, ao passo que a única execução do autor, eu, interpretando a voz de Deus, deu-se em tempo inferior a 30 segundos. Olha que coragem eles tiveram de dizer isso. Daqui a pouco a gente volta aqui, eu vou explicar direitinho para você. Claro, você sabe, Deus falou com Ezequiel, Jeremias, Daniel, rei Nabucodonosor nessa novela em vários capítulos. A Record tem coragem de dizer juiz. Ele falou 30 segundos uma única vez, tal. E o juiz vai. O juiz cai. Mas vamos lá, vamos do começo, né? Aqui ele faz uma introdução, um breve relatório, fundamento e decido. Isso é de agora, 26 de fevereiro, recente, tá? Hoje é 4 de março, às 13 horas e 15 minutos. Olha só, primeiro ele começa falando aí da impugnação dos benefícios da justiça gratuita. Eu tinha ganho a justiça gratuita, é um benefício que eu preciso realmente, mas a Record vai lá, conta uma outra história e ele reverteu. Ele diz aqui, merece acolhimento, no caso, a contestação da Record. E por quê? A Record trouxe para ele um processo, aí que ele comenta, ó, em demandas anteriores, está aí na terceira linha do primeiro bloco, teve o autor negado o benefício da gratuidade. Dentre tais decisões judiciais, destaca-se aquela em que a ilustríssima magistrada revelou ter o autor vendido em passado recente um imóvel pelo valor de R$ 507 mil. Meu Deus! Sabe de quando é isso? 2020, esse passado recente. Mesmo aquela decisão já era errada. Por quê? Por que vendeu o imóvel? Não está comprando, não, está vendendo. E no ano de pandemia, você vende imóvel para quitar dívidas. O meio artístico, você se lembra, as novelas eram reprisadas, ninguém estava trabalhando. Está ganhando o quê? Está recebendo o quê? Então precisava vender. Esse imóvel foi vendido, ele já tinha dívida, tinha mais de 200 mil de dívidas, então foi quitada essa dívida, foram quitadas outras dívidas e comprado um imóvel menor de R$ 180 mil. Olha a diferença. E nem teve como a gente recorrer. Porque se você tem suspensa a justiça gratuita, você tem que pagar. Se você não tem dinheiro, como é que você vai pagar? E aí não recorre. Não se faz justiça. Aliás, o fundamento da justiça gratuita é esse, para que se faça justiça. E aqui, no caso, não foi feito nem naquela ocasião e agora repetindo o erro. Inicialmente, aliás, ele me deu, como ele diz aqui, ele revogou, né? Porque ele deu a justiça gratuita. Por quê? Porque ele se baseou nos extratos que eu mandei, extratos atuais, declarações de imposto de renda atuais, ou seja, dívidas atuais, vão até 2030. Então ele tinha tudo lá na mão e tomou a decisão acertada. E aí a Record vem, se aproveita disso, de uma decisão errada da juíza no passado, e aí ele acata. Lembrando que a Record, no caso dessa novela, O Rico e Lázaro, exibida agora à tarde, poucos meses, né? Porque ela foi exibida do final de 2024 para o final de 2025, há poucos meses. À tarde, a tabela da Record é um pouquinho mais baixa, mas nesse mais baixo custa mais de R$ 200 mil cada 30 segundos em cada um dos capítulos. Aqueles intervalos, cada comercial daquele nacional, ela vende na tabela, que é pública, todo mundo pode conferir, está aí na internet, mais de R$ 200 mil por cada anúncio. E quanto ela pagou para mim, por todos, não por um capítulo, mas por todos os 230 capítulos. Ela esticou a novela para 230 capítulos. Quanto eu recebi? R$ 362. E a Record, claro, sabe disso porque é ela que faz o pagamento. Então ela briga, a gigante Record, que fatura muito a cada 30 segundos e paga R$ 362 pela reexibição de uma novela, tem coragem de recorrer para que eu não tenha justiça gratuita. Muito bem, já está aí na tela, o juiz verificou que esta mesma novela, em outras reexibições, na exibição original e reexibição, já tinha tido um processo. É o processo daquela magistrada que negou a justiça gratuita. E ela também julgou improcedente. Por quê? Achou que eu demorei para reclamar. Veja se faz sentido isso. Demorar para reclamar um direito. Nós temos a questão dos 3 anos. Estava dentro dos 3 anos. E mesmo assim, ela disse que demorou para reclamar. Aí vale um comentário rápido sobre isso, porque a demora não é só
pela questão da prescrição do prazo de 3 anos, que no caso está dentro. Foi pela questão da demora no relacionamento com a própria emissora. A novela originalmente foi gravada em 2017. Por que então não reclamou? Que não reclamou? Como não reclamou? Reclamou com o coordenador, com o supervisor, com o diretor de dramaturgia, reclamou com a vice-presidência, que respondeu o seguinte: não incomode o vice-presidente com esses assuntos. Eu aqui entendendo que poderia ter algo de espiritual, porque estamos falando de Deus. Né? Jesus, por exemplo, em alguns filmes não mostra a face, aquela coisa toda. Eu pensei, será que é algo assim? Mas isso caiu por terra em 2021, quando o meu substituto recebeu crédito. E em a Bíblia ele recebe isoladamente 6 segundos de crédito. Então isso caiu por terra, foi aí então que eu decidi pela ação. Então eu fui ignorado nas reclamações e depois de ver que meu substituto recebeu, então me senti à vontade para a ação. Vamos ver como é que ele fala. Certo que a novela foi composta de 173 capítulos de aproximadamente 60 minutos cada um, assim como no tocante à participação de César na dublagem, isso também é ruim, é a atuação de César na interpretação, né? Ainda que seja num processo como o da dublagem, porque o Deus não aparece, é somente a voz, mas é uma atuação original, faz parte da peça original. Não é algo estrangeiro, não é algo nacional, redublado, não. Estamos falando da obra original. O Rico e Lázaro, Deus é interpretado por César William. E aqui então ele diz, César na dublagem do personagem Deus, então devia ser na atuação de Deus, na interpretação de Deus dessa série televisiva. Perdão, estou muito alterado. Execução que, segundo se refere do link disponibilizado em contestação, ou seja, apresentado pela Record, deu-se em uma única vez e durou menos de 30 segundos. Eu interagi ali com Gracindo Júnior, com Vitor, com Martinez, com Licurgo, né? Ou seja, os profetas Ezequiel, Jeremias, Daniel, Rei Nabucodonosor. Eu fiz isso em 30 segundos. Só uma cena com Ezequiel tem mais de 11 minutos, num único capítulo. É terrível, terrível. Mas o juiz fala uma coisa certa aqui, ó. O autor, por mais diminuta que fosse, a sua participação na obra coletiva, poderia ou não, conforme o caso, ter o nome inserido dentre os créditos. Aí, com base nos preceitos, ele falou tudo, da Lei 9.610 de 98. Poderia ter crédito mesmo que fosse inferior a 30 segundos. O juiz aí acertou em cheio. Só que depois ele... Porém, como já apreciado e julgado outrora em demanda aforada pelo autor, esse seu direito há muito se esvaiu. Você perde o direito. O negócio foi recebido agora, em 2025. Perdeu o direito porque outro juiz não pode julgar errado. E lembre-se, a gente não recorreu da decisão dele porque ele cancelou a justiça gratuita, não temos como recorrer. Na própria Record, quando é a favor dela, um juiz cancela a decisão de outro a favor da Record. Agora, quando é a favor do autor, não. Aí fala da estimativa de 360 mil, isso foi a indenização material. E ele diz aqui que é aleatória, além de aleatória, é destituída de fundamento e razoabilidade. Enganado, o juiz está enganado. O cálculo é feito com base exatamente na tabela da Record. Quanto custaria, quanto a Record cobraria para colocar a informação? César William é o intérprete de Deus na novela O Rico e Lázaro durante 230 capítulos. E eu não tenho aqui a arrogância de querer os 3 segundos só para mim, não, como recebeu o meu substituto. Eu tenho consciência da minha pequenez e eu sou entre os menores ali do elenco da Record. Então, poderia estar junto com outros 10 nomes, 20 nomes. Então, foi feito um cálculo matemático, sim. Pega o valor de quanto a Record cobra por 30 segundos, baseado no mesmo horário, pela sua tabela. Aquilo é multiplicado 230 capítulos, é dividido por 10, 20 atores. Agora não me lembro se foram com 10 ou 20 que trabalhamos. Muito bem, aí vem o final. Ante a sucumbência do autor, né? Ou seja, eu perdi a ação, né? Segundo o olhar deste juiz, condeno-o ao pagamento. Tem mais, ó, além de não me dar tudo aquilo que me é direito, ele ainda me condena ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, fixados estes em R$5.000 por equidade, com a atualização monetária a partir desta data, além de juros de mora. Gente, se puder, ore por esta causa, compartilhe, chuva e avete-se decno. Que haja poder de Deus nestas obras e que aquele que é desonesto, aquele que é mentiroso, sinta a mão de Deus. Em nome de Jesus Cristo.
Boa tarde. Deus abençoe.